neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente tudo é possível, somente crer. Disse Jesus: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Selado com os selos de Deus, escrito está por dentro e por fora também. Houve silêncio no céu, ninguém se manifestou. Quem pudesse abrir o livro, João chorou. Quem pode abrir o livro e os selos desatar e a vitória completar? Se não tudo está perdido, não sendo aberto o livro e os selos desatados, Jesus Cristo os desatou. Digno és, ó meu Senhor, e João não mais chorou. Selado com os selos de Deus. Ó, que linda visão que foi dada a João, foi uma revelação para as outras gerações. Só Jesus abriu o livro e o céu se alegrou. Quem pode abrir o livro e a vitória completar? Se não tudo está perdido, não sendo aberto o livro e os selos desatados, Jesus Cristo os desatou. Digno és, ó meu Senhor, e João não mais chorou. Filho do homem, Jesus profeta.
Filho de Davi, Jesus com os judeus. Filho de Deus, Jesus na igreja. Ele é rei, sacerdote e profeta. Como rei, ele é pai, ele reina. Como sacerdote, ele intercede, é filho. Como profeta, ele é Espírito Santo, ilumina. Afinal, ele é maior que tudo. Maior que o amor, maior que a dor, maior que o pensamento que existe em cada um de nós, maior que o grito na noite, maior que o vento no açoite, maior que a imensidão do grande mar, maior que as estrelas, maior que o céu também, maior que a cidade tão bela chamada Jerusalém, maior do que tudo que existe, maior que a tristeza do triste, maior que a lua, que a luz é o nome de Jesus. Todos estamos alimentando do mesmo manancial. Maior que o amor, maior que a dor, maior que o pensamento que existe em cada um de nós, maior que o grito na noite, maior que o vento no açoite, maior que a imensidão do grande mar, maior. Todos temos sido submergidos no mesmo vaso. Quão admirável é pensar naquelas lâmpadas tomando vida e luz dos recursos daquele vaso principal, porque tinham suas mechas submergidas ali. Aqui estão representando a cada um dos 7 mensageiros enviados às igrejas: Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, Branham. Sua vida está ardendo com fogo do Espírito Santo. Cada mensageiro de cada era tem sua vida ardendo com fogo do Espírito Santo. Sua mecha, sua vida tem sido submergida em Cristo. Através daquela mecha, ele está extraindo a pura vida de Cristo e, por meio dela, dá luz à igreja naquela era. Isto é mais do que bonito. É gostoso. Promove segurança. Você saber que não pertence a uma igreja fundada por um homem, sustentada por um sistema humano, mas alimentada pelo Espírito Santo. De onde procedia aquela luz? Do castiçal, do azeite, da oliveira. E que classe de luz nós temos tido nesta hora em que estamos vivendo?
se estamos realmente na luz, como Ele na luz está, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos lava e nos purifica de todo pecado. E por isso temos uma consciência limpa e pura diante de Deus. A mesma luz que estava na primeira lâmpada, recorrendo às eras até o tempo presente do último dia, da última hora, da última era que nós estamos vivendo. A mesma luz é manifestada através de uma vida que está escondida com Cristo em Deus. Você se sente completamente fora da porta, carregando o seu vitupério na verdade. Mas como ele foi rejeitado, como ele padeceu fora da porta, fora de todos os sistemas, o seu corpo também está. Se é o corpo de Cristo, se a igreja é de fato o corpo de Cristo, então ela recebe o mesmo tratamento que o mundo religioso deu a Cristo quando ele esteve pessoalmente aqui na terra. Se o mundo está tratando a igreja bem, alguma coisa está errada no meio disto. Porque é tempo de Davi encontrar-se foragido. É tempo do Abraão estar completamente separado de Sodoma, antes de tudo de sua parentela, e se secando cada dia mais que passa, depois que recebeu a promessa. É tempo da Maria estar sendo escarnecida, censurada, condenada pelo mundo religioso, pelos fariseus, pela ordem social, porque ela está grávida antes mesmo de seu marido conhecê-la. O tempo é de escândalo, o tempo é de contradição, o tempo é os dias de Ló, é os dias da mulher de Ló, os dias de Noé. Este é o tempo em que Jesus está fora da igreja de Laodiceia, batendo a porta. Apocalipse capítulo 3. Como filho do homem, ele é profeta. Como filho de Davi, ele trata somente com os judeus. Como filho de Deus, ele está na igreja, é o seu corpo. E a igreja, que é realmente o seu corpo, recebe o mesmo tratamento que Jesus recebeu aqui na terra pelos religiosos. Não tem como discutir isto. Você, minha irmã, meu irmão, se encontra exatamente no lugar que ele te colocou. O Davi está foragido, suspirando pela água de Belém. O Abraão está se secando cada dia que passa, como uma verdadeira contradição. A Maria está vendo aquele que deveria estar assentado num trono forte, dependurado numa cruz. É a hora do Pedro perguntar: para quem iremos nós? Vamos voltar para a sinagoga? Vamos voltar para o fogo estranho? O próprio Pedro, com essa atitude, mais tarde ele escreveu que eles não eram cães para voltarem ao vômito, que eles não eram porcas lavadas para voltarem ao lamaçal. Não. Não podemos dizer isto somente dos apóstolos, de São Pedro, de São João, de São Paulo.
dos mensageiros das eras. Não. Temos que analisar isto, temos que pensar nisto em relação a todo verdadeiro crente, pois todo verdadeiro crente está dramaticamente representado aqui como corpo do Senhor Jesus Cristo. Se o diabo não está frontalmente contra a igreja, é sinal que essa igreja está enganada por ele. É sinal que esta igreja é filha da grande meretriz. Mas no tocante ao corpo de Jesus, que não é composto de organizações religiosas, mas sim de membros, formando assim um organismo vivo, rejeitado pelo mundo como ele foi, todos estando alimentando-se do mesmo manancial, todos bebendo da mesma água, da mesma fonte, o mesmo batismo dos apóstolos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Atos 2:38 em referência. A mesma fé, o mesmo Senhor, o mesmo Deus, Pai sobre nós, Filho conosco, Espírito Santo em nós. Isto é a verdade. É a verdade. Todos têm sido submergidos no mesmo vaso. Estamos no mesmo barco. Não importa se esse barco está sendo jogado para lá e para cá. Falsos amigos. Bem cantou Vicente Celestino. Falsos amigos, vos peço e imploro a chorar, para quando eu morrer, em minha campa, em meu sepulcro, na minha sepultura, nenhuma inscrição, nenhum sermão de elogio. Todos estamos no mesmo barco, na mesma condição, não somente quando tudo vai bem, uns com os outros. Assim é a família, assim é o esposo com a esposa, os pais com os filhos. É família, não é quando a mesa está cheia somente, farta, quando o pai pode responder pronto a todos os momentos da vida. Não. É quando falta também, é quando a saúde é abalada, é quando se erra também. Isso é que é companheirismo, isso é que é família, isso é que é corpo, isso é que é igreja. Por isso estamos todos submergidos no mesmo vaso, se é que vamos para o mesmo céu, se é que vamos para a mesma glória, se é que estamos na mesma luz, estamos na mesma estrada. Nós estamos mortos para nós mesmos e nossas vidas estão escondidas com Cristo em Deus. Você diz também, eu não posso comparecer diante de Deus como eu sou. Como Abraão não podia ter um filho na condição que ele estava, Sara não podia. Tanto é assim que ela sorriu de si mesma ao ouvir a promessa que Elohim estava fazendo para o seu marido. Isto é certo? Perfeitamente. Então o que acontece comigo? O que acontece contigo? Diante de Deus? É que Deus me amou como amou a Jacó, desde o ventre. É que Deus te amou como amou a Jacó e aborreceu Esaú. Porque ele tem compaixão de quem ele tem compaixão. Ele tem misericórdia de quem ele tem misericórdia. Não é para quem quer, não é para quem corre. E Jesus diz, a eles não é dado conhecer a revelação desta mensagem, mas a vós vos é dado conhecer. Portanto, a nossa perfeição,
a minha condição diante de Deus. A nossa é por representação. Se um bom advogado pode representar um homem diante do juiz aqui e defendê-lo, e absorvê-lo, e soltá-lo, que faria o advogado dos advogados? Que faria o Paráclito divino, que é o Espírito Santo? Por você, Maria Madalena, por você, ladrão crucificado, por você, Zaqueu, por mim, por você, minha irmã, por você, meu irmão, que faria esse advogado que não perde causa? Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Oh, que desafio tremendo desse advogado! Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Agora eu vou mostrar para vocês que ela terá um advogado que tem confiança, tem autoridade para dizer-lhe: os teus pecados estão perdoados. Que tem um reino, que tem autoridade para dizer: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Isto significa, meus irmãos, que todo o corpo de Jesus Cristo está selado pelo Espírito Santo, conforme está escrito na carta aos Efésios, capítulo 4, verso 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual estáis selados para o dia da redenção. Como é triste andar em trevas. Como é triste não conhecer esta luz. Como é triste não conhecer, não ser revelado. Como é glorioso poder exclamar: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Se há uma coisa que deve causar tristeza, é andar em trevas. Eu nas trevas vagueava, sem a luz da retidão. A minha alma estava morta e eu sem fé no coração. Como é triste andar em trevas sem perdão do Salvador. Bela é a vida, mas a vida dominada pelo amor. Isto é bom. Isso significa que você está nas mãos. Ele disse: nenhum homem os pode arrebatar de minha mão. São João capítulo 10. Suas vidas não se podem alterar. A vida visível está ardendo e brilhando, dando luz e manifestações do Espírito Santo através deste grandioso azeite. A vida invisível, a subjetiva, que é de dentro, está escondida em Deus e alimentada pela palavra do Senhor. Satanás não os pode tocar, nem mesmo a morte os pode tocar, porque a morte tem perdido o seu aguilhão. O sepulcro tem perdido sua vitória. Ora, graças a Deus, tem esta vitória por meio do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.
seus selos ninguém foi achado capaz. E um anjo bem forte bradando com grande voz, ele é digno de abrir o livro e seus selos quebrar. Mas não houve vivente no céu, na terra e no mar que fora digno de olhar para o livro e nele tocar. Eu estava chorando quando um ancião bradava: João, João, não chores mais. Eis aqui o leão de Judá, a raiz de Davi, o Cordeiro de Deus. Ele o livro abrirá. Levantando os olhos eu vi que um ser aproximava. Foi tomando o livro da mão daquele que estava lá. Anciãos, animais e viventes se prostraram a ele, tendo harpas e salvas de ouro, começaram a louvar. ele é digno de tomar o livro e abrir os seus selos. Ele tem todo o poder. Ele é o leão de Judá, a raiz de Davi, o Cordeiro de Deus. Ele o livro abriu. E tendo aberto o livro, eu, João, vi um cordeiro quebrar os 7 selos, e cada um dos selos tinha o seu significado para todas as nações. Então olhei e ouvi todas as criaturas que há no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, isto é, todas as criaturas do universo, que diziam: Ele é digno, pois foste morto e por meio da sua morte comprastes para Deus homens de todas as tribos, línguas, raças e nações. E fizestes desses homens um reino de sacerdotes para servir a Ele, e reinarão na terra. Então olhei outra vez e ouvi muitos anjos. Milhões de milhões deles estavam em pé em volta do trono, que com júbilo e grande coro cantavam: Sabedoria, riqueza e poder, forças, honras e glórias, ações de graças
neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Olhar somente a ti, Senhor. 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 E não olhar atrás. Seguir teu caminhar, Senhor. Seguir sem desanimar, Senhor. Prostrado em teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Na minha angústia eu procuro me chegar, procuro só olhar a face do meu Deus. E quando as lutas vêm perturbar minha paz, proponho só para mim olhar somente a ti. O mundo é muito belo e farto de ilusão, mas isto não traduz para mim satisfação. Eu olho para o céu, avisto uma luz, então repito assim: olhar somente a ti. Olhar somente a ti, Senhor. Olhar somente a ti, Senhor. Olhar somente a ti, Senhor. E não olhar atrás. Seguir teu caminhar, Senhor. Seguir sem desanimar, Senhor. Prostrado em teu altar, Senhor, e não olhar atrás, e não olhar atrás, e não olhar atrás. Na sétupla glória de Jesus Cristo, seus cabelos eram brancos como a lã, seus olhos como fogo. Pense nisto, aqueles olhos que uma vez foram nublados com lágrimas de tristeza e piedade. Aqueles olhos que choraram de compaixão ante a tumba de Lázaro. Aqueles olhos que choraram de tristeza sobre Jerusalém. Aqueles olhos que não viram a maldade dos assassinos que lhe penduravam numa cruz. Antes, com tristeza, clamou: Pai, perdoa-os. Agora, em sua sétupla glória,
Ele tem olhos de juiz. Aqueles olhos de juiz são como chama de fogo que julgarão aqueles que lhe rejeitaram. Aqueles que atentam para o seu olhar maravilhoso de hoje, enquanto ele é intercessor, não encararão aqueles olhos como chama de fogo. Hoje, seu maravilhoso olhar. Seu maravilhoso olhar. Vivi tão longe do Senhor, assim eu quis andar, até que eu encontrei o amor no seu grandioso olhar. Seu maravilhoso olhar, olhar, seu maravilhoso olhar, olhar, transformou meu ser, todo meu viver, seu maravilhoso olhar. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Pensemos um pouquinho hoje, agora. Aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. A palavra lavou, em realidade, quer dizer libertou. Nos tem libertado de nossos pecados por seu sangue. Pergunto aos meus ouvintes, isto não é a maior maravilha que possa acontecer, que tenha acontecido neste mundo? Mas isto só é maravilha para quem tem mente espiritual. Você compreende qual é a maior maravilha? A primeira maravilha? Eles falam de primeira maravilha, segunda maravilha, terceira maravilha, e vai assim em ordem cronológica. Mas a primeira maravilha de todos os séculos foi o seu próprio sangue. O sangue de Deus, que nos libertou completamente de nossos pecados. Não foi sangue humano, foi o sangue de Deus. Pedro o chamou o sangue de Cristo. Paulo disse que Deus nos comprou com seu próprio sangue. Paulo ainda faz referência do sangue do Senhor e o sangue de Jesus. Isto é maravilhoso. Tudo isso é encarar em tempo o olhar de misericórdia, porque em sua sétupla glória os seus olhos são como de fogo. Você deve pensar nisto. Todos nós devemos pensar nisto agora. Aqueles olhos que uma vez foram nublados com lágrimas de tristeza e piedade, aqueles olhos que choraram de compaixão ante a tumba de Lázaro, aqueles olhos que choraram de tristeza por causa da rejeição sobre Jerusalém, aqueles olhos que não viram a maldade dos assassinos que lhe penduraram numa cruz, antes com tristeza clamou: Pai, perdoa-os. Mas agora, quando João está vendo ali em Apocalipse, capítulo 1, a partir do verso 14, não são mais aqueles olhos. Aqueles olhos agora são do juiz, porque ele deixou de ser intercessor
Então ele deixa de ser intercessor, de ser advogado, para ser juiz. Tudo uma só pessoa. Não sei como não podem entender. E assim sujeitarem a Deus a espaços, condicioná-lo a pessoas distintas. Um Deus que não pode falar ao mesmo tempo nos céus e se manifestar em forma de pomba e estar dentro d'água em forma de cordeiro. É o mesmo Deus, o leão, é o mesmo Deus, o cordeiro. Agora, ele tem 7 caracteres especiais, representados numa cétupla glória, em uma só pessoa. Se eles não suportam 3 ser uma só pessoa, como podem encarar 7? Em uma só pessoa, no alfa e ômega, princípio e fim, primeiro e último, eu e o Pai somos um, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o Filho que estava no seio do Pai e que fez o Pai ser conhecido. Ele manifestou o nome do Pai aos homens. E os homens não querem ser batizados em nome desse Pai. Mas Pedro tinha as chaves do reino dos céus. Por isso mandou que o povo fosse batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque nele concentra toda a glória do Pai, todo o poder lhe foi dado. Ele é Pai da eternidade, Ele é príncipe da paz, Ele é conselheiro, Ele é maravilhoso. Então Ele é juiz. O juiz é Pai. E Ele tem olhos como de fogo, como chama de fogo, que julgarão aqueles que lhe rejeitaram a sua glória. Não são esses as meretrizes e os ladrões que têm rejeitado a Cristo. Quem rejeitou a Cristo foi sumo sacerdote, foi sumo pontífice, foram teólogos, líderes religiosos que rejeitam a palavra no seu dia, rejeitaram a mensagem de Lutero no seu dia, rejeitaram a mensagem de Wesley, rejeitaram os dons pentecostais, espirituais, e agora estão rejeitando o que é perfeito de 1 Coríntios, capítulo 13, que veio aniquilar os dons. Porque tudo isso era em parte de todas as emoções humanas, ele manifestou esta, com mais frequência que todas as demais, quando ele apareceu como Filho do Homem, quando ele estava aqui na terra, com os pés sujos, cansado do caminho, sofrendo dor de cabeça, sentindo tristeza profunda, ele chorou muito. O que mais ele fez aqui foi chorar, porque ele conhecia as pessoas por dentro. Porém, de trás daquele pranto e tristeza, estava Deus, Deus chorando. Aqueles mesmos olhos viram visões, olharam até o profundo dos corações dos homens, puderam ver toda a hipocrisia religiosa, tradição religiosa, puderam ver a podridão da sociedade de então, leram seus pensamentos e conheceram seus diversos caminhos, quando disse:
Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Ele havia lido antes todas as suas vidas, de todos os acusadores que estavam ali, com pedras nas mãos. Brilhando ardentemente, através dos olhos mortais, estava Deus. Era Deus. O sangue que irrigava nas veias de Emanuel não era sangue de uma segunda pessoa. Essa blasfêmia criada 325 anos depois de Cristo. E vocês, pregadores, pentecostais principalmente, sabem disto. Sabem que não há 3 pessoas, mas não têm coragem. Falta o poder pentecostal real. Tem poder para falar línguas, para curar enfermos, construir catedrais e entrar na política, mas não tem coragem de mostrar isso para o povo. Não tem coragem. Vocês sabem que o batismo verdadeiro é em nome do Senhor Jesus Cristo. Vocês sabem que essa mensagem é verdade, como um de vocês mesmo me disse. Isso é pura Bíblia, mas não é da minha denominação. A verdade, vocês não têm coragem. Brilhando ardentemente através dos olhos mortais estava Deus. Quem clamava aqueles que não lhe conheciam pelo que ele era. Porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Eu pergunto, quem é o eu sou? O eu sou é Jeová. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço e não credes em mim, credes nas obras. Como Jeremias, lá no passado, ele foi o profeta de muitas lágrimas, porque os homens não receberam a palavra de Deus, não aceitaram seu olhar de misericórdia e lançaram ao lado toda a revelação. Preferem sustentar uma tradição herética criada num concílio de pagãos e conclave de paganismo que resultou tudo nesse Natal comercial, comerciante, de comércio, em dia errado, dia do sol, que resultou nesse batismo trinitariano, que nunca foi dos apóstolos, que nunca foi da igreja primitiva. Lançam de lado esta revelação com medo de mendigar o pão, com medo do povo abandonar, com medo de ser expulso da sinagoga. Os pais do ceguinho de nascença tiveram medo, covardia, mas ele não. Aquele a quem Jesus abre os olhos não pode ser mais covarde. Aqueles olhos ardentes e chamejantes do juiz ainda estão agora esquadriando a vida de toda a carne, recorrendo toda a terra. Não há nada que ele não conheça. Ele conhece os desejos do coração e o que cada um se propõe fazer. Ele sabe qual é a intenção que você está com ela nesta hora. Ele está vendo o seu repúdio por esta mensagem. Ele está vendo a sua aceitação no seu coração. Não há nada escondido que não seja revelado, porque todas as coisas estão nuas ante Ele, a quem temos que dar conta. Pense nisso. Ele sabe até mesmo o que você está pensando neste momento. Sim, ali está Ele de pé como juiz, com seus olhos chamejantes para distribuir juízo sobre todos aqueles que rejeitaram
a sua manifestação, a sua revelação. Isto não significa que aceitar a Jesus. Isso é muito comum, isso é muito fácil, isso não exige nenhuma revelação. Aceitar a Jesus é vê-lo como rei, como sacerdote, como profeta, é vê-lo em sua plenitude. O dia da misericórdia tem chegado ao seu fim. Oh, se os homens se arrependessem e buscassem seu rosto em justiça, enquanto ainda há tempo, se pudessem se recostar em seu seio antes que o mundo se desfaça em fogo, em fogo. Deus não está te vendo simplesmente para te disciplinar e te fazer um bom membro de igreja, um bom cidadão para a sociedade, viver em paz, em seu pecado religioso, em seus pecados sociais. Não. Deus te vê como vê aquele ladrão crucificado a seu lado, arrependido. Deus te vê como viu Raabe, como viu a samaritana, como viu Maria Madalena. Deus te vê como viu a Pedro. Não te revelou a carne nem o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Deus te vê. Cada passo que você dá, isso é verdade. Cada passo que dás pela senda onde vais, há um Deus que te vê. Cada passo que dás pela senda onde vais, há um Deus que te vê. Deus te vê, Deus te vê. Olha bem para a senda onde vais. Deus te vê, Deus te vê. Enganá-lo jamais poderá. Cada passo que dás, para frente ou para trás, há um Deus. Os seus olhos, os olhos de Jesus Cristo, ainda choram? Ou simplesmente intercedem por você? Agora, Ele te diz, hoje mesmo poderás estar comigo. Na palavra. Desde então, não importa quanto tempo estejas aqui nessa terra, enfrentando tumores, infecções, enfermidades, espíritos maus, doenças, impactos, decepções. Ele te vê, Ele te dá a mão, Ele te cura, Ele te salva, Ele te liberta. Ele dá de si mesmo a você. Você não temerá os seus olhos. Você poderá olhar dentro dos olhos dele, em nome de Jesus Cristo. Amém. Fomos mais uma vez abençoados com esta programação. Convidamos você e sua família para estarem conosco amanhã neste mesmo horário. Nossos cultos são realizados na Igreja Tabernáculo do Deus Vivo, quarta e sexta-feira, às 19 horas. Nos domingos, às 8 e às 18 horas. Maiores informações, acesse avozdosinal.org.br. Bom mestre, choro a teus pés, sou só pecado, dá-me perdão.
seguirte, quero te amar, mas sou tão fraco, dá-me tua mão. Sei não mereço que tu venhas a mim, basta um olhar, somente um olhar, Senhor. E toda nuvem há de passar, e a tua sombra vou descansar. Pode o mundo me condenar, contigo, ó Mestre, livre serei. Ainda que a dor me faça chorar, em meio ao pranto te louvarei. Sei não mereço que tu venhas a mim, basta um olhar, somente um olhar, Senhor. E toda nuvem há de passar, e a tua sombra vou descansar. Cristo, bom Mestre, choro a teus pés, sou só pecado, dá-me perdão. Quero seguir-te, quero te amar, mas sou tão fraco, dá-me tua mão. Sei não mereço que tu venhas a mim, basta um olhar, somente um olhar, Senhor. E toda nuvem há de passar, e a tua sombra vou descansar. Pode o mundo me condenar, contigo, ó Mestre, livre serei. Ainda que a dor me faça chorar, em meio ao pranto te louvarei. Sei não mereço que tu venhas a mim, basta um olhar, somente um olhar, Senhor.
sombra vou descansar.